prazer estar aqui com vocês no episódio de hoje, que a gente vai tratar sobre um tema que tem trazido muitas dúvidas para os empresários. Por exemplo, você vai entrar numa sociedade e você não sabe se você entra como pessoa física ou como pessoa jurídica. Isso é uma dúvida que tem sido bem recorrente entre os empresários. E esse episódio foi baseado numa dúvida que é justamente sobre essa pergunta específica, se entra como pessoa física, se entra como pessoa jurídica. E eu não vou citar o nome da pessoa que trouxe essa dúvida, mas a gente vai trazer aqui um convidado, Helder Góes, que ele é advogado, especialista na área societária e empresarial, e ele vai tratar dessa temática junto com a gente. Isso, inclusive, Helder, é uma dúvida minha como contadora. E gostaria que você explicasse para a gente como funciona. Seja bem-vindo ao ContarPod, primeiramente. E explique para a gente como funciona essa dúvida, quais são os benefícios de entrar numa sociedade como pessoa jurídica, como pessoa física, e por que essa dúvida tem sido tão recorrente? O que tem por trás dessa dúvida? Perfeito. Fale um pouquinho para a gente, se apresente ao ContarPod e seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Meu nome é Helder Góes, eu sou advogado, trabalho com direito de empresa há 12 anos e sou professor também de direito empresarial na Universidade Tiradentes, a casa que me formou também enquanto profissional ao mesmo tempo. Para mim é uma felicidade conversar com vocês. Acho que toda empresa ela tem que ter, eu sempre repito isso, né? Toda empresa tem que ter um contador do lado e um bom advogado, porque quem gera valor para a empresa é o contador. E quem gera proteção para esse valor é o advogado. Então, acho que são parceiros que devem dialogar sempre. Então, meu muito obrigado pela recepção. E sobre a pergunta que você me fez, participar de uma sociedade como pessoa física ou como pessoa jurídica, vai depender primeiro do porte financeiro da empresa. Porque a maioria das empresas que a gente tem hoje são sociedades limitadas enquadradas no Simples Nacional, né? Como microempresa e como empresa de pequeno porte. Uhum. E para participar do Simples Nacional, a empresa ela tem que ter sócios pessoas físicas. Então, se você está pensando em criar uma empresa agora e o Simples Nacional é um fator determinante, não tem opção. Tem que entrar como pessoa física. Okay. Agora, existem benefícios de estar numa sociedade como pessoa jurídica. Por exemplo, imagine que você tem participação em várias sociedades. Imagine que você tem a sua empresa como contadora, que o podcast é uma outra pessoa jurídica onde você é sócia e você tem outras operações. Certo. Você pode abrir uma holding de participação onde você vai integralizar as cotas sociais que você possui em todas as empresas. Porque dessa forma você ganha em gestão, você padroniza a gestão de todas elas, você cria um nível de proteção patrimonial maior, porque em caso de desconsideração da personalidade jurídica dessas sociedades, vai entrar em outra pessoa jurídica, e também funciona como sucessão, né? Você tem um filhinho, você tem um marido que, numa falta, possivelmente eles vão receber as cotas da sua sociedade. Se elas fazem parte de uma holding, basta que você coloque as cotas da holding no inventário. E se você tiver, por exemplo, um seguro de vida para sucessão, tendo a holding como beneficiária, então, na falta do sócio, a holding recebe o valor da apólice e aí você tem, através de uma apólice, você tem a sucessão no inventário das 3 empresas ou 4 que você eventualmente tenha. Então, é um trabalho de gestão, de sucessão, um trabalho financeiro em que você ganha ali maior eficiência para uma possível sucessão e também para a própria gestão da empresa. Mas, como eu falei, todas elas estariam desenquadradas do Simples Nacional. Então, elas estariam ali ou no lucro real ou no lucro presumido. Entendi. Facilita bastante na hora do inventário, na sucessão. É isso que você está... Em outras palavras, é... Isso. Entendi. Porque hoje em dia, se o sócio morre, primeiro problema, como é que eu vou calcular o valor das cotas? Geralmente, a gente utiliza aquele modelo básico da junta comercial que ele não tem uma cláusula específica de valuation. Então, como é que eu vou calcular para fins de inventário? Então, hoje, a lei disciplina o critério do patrimônio líquido. E nem sempre ele vai fazer sentido para todas as empresas. Você tem uma empresa de serviço que não tem bens integralizados, muito provavelmente ela tem um valor muito menor do que o valor que ela teria de mercado. Sim. Então, ter uma cláusula de valuation no contrato social ela é importante.
para disciplinar esses casos. Entendi. O sócio morre, quanto é que os herdeiros vão receber? No caso de uma saída, né, mostrar aquele sócio que está saindo bem, que vestiu a camisa e está saindo, e aquele sócio que fez mal à empresa, aquele sócio que jogou contra a empresa. Eles vão sair com o mesmo tipo de cálculo, ou a gente pode colocar métricas diferentes para eles. Então, o contrato social é um instrumento muito importante para a sociedade, que ele deve ser muito bem trabalhado, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma holding familiar, você tem que pensar que o patrimônio da família está sendo gerenciado por aquela pessoa jurídica. Então, como é que você disciplina o poder político, né? Você separa discussões da família, discussões da sociedade, como é que trabalha o poder político, o poder patrimonial, de quem é a palavra final, quem administra, quem pode administrar a sociedade em caso de morte, o que acontece. E aí todos esses pormenores que a gente pode disciplinar no instrumento que complementa o contrato social, que é um acordo de sócios. Também que eu vejo poucas empresas aqui utilizando o instrumento do acordo de sócios. Entendi. Então, é criar um CNPJ para cuidar de outros CNPJs. Isso. Entendi. Por isso que CNPJ é vida, né? Você já escutou isso no meu podcast? No seu podcast ainda não. Para mim é a primeira vez que escuto a frase e ela faz total sentido. Faz total sentido. Eu falo muito isso. Até meu menino, eu tenho um menino de 8 anos, que ele fala por mim também, tá? Depois eu te mostro, tem um vídeo dele que ele fala, CNPJ é vida. Minha mãe só fala isso lá em casa. Eu escutei uma vez um professor do Ceará, no evento que participei, e ele disse que hoje em dia a operação empresarial, ela cresce, ela é complexa e muitas vezes o conceito de empresa ele não cabe em um único CNPJ. E isso faz muito sentido quando a gente pensa nessas operações maiores. Entendi. Então, beleza. Voltando para o nosso tema, se a gente entra como pessoa física ou como pessoa jurídica. Você explicou bem, tá? Está bem entendido que se for simples nacional está fora, não tem o que se questionar, entra como pessoa física. E aí, só resta então agora lucro presumido e lucro real. Nesses casos, a gente consegue fazer uma holding e aí sim pensar se entra como pessoa física ou como pessoa jurídica. Beleza. Então, também você explicou sobre as vantagens, que é proteger o patrimônio. Agora ainda tem uma dúvida. Digamos que eu fui chamada para participar de uma grande empresa e eu preciso tomar uma decisão para ontem. Aí eu vou ligar para a Helder, me ajude, preciso tomar a decisão para ontem. Fui chamada para uma grande empresa, uma oportunidade única, e não sei se eu entro como pessoa física ou como pessoa jurídica. O que você me diria nesse caso? Veja, essa é uma pergunta muito complexa de responder objetivamente, porque ela depende de inúmeras variáveis. Vamos colocar o seguinte. Você, Juliana, se você entra como sócia pessoa física numa determinada empresa, você está associando o seu nome, a sua reputação, todo o histórico que você construiu em vida à marca daquela empresa. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu estou disposto a me vincular. E uma outra situação que eu acho que é até mais delicada, que é você fazer uma due diligence muito bem feita. O que é isso? Você verificar o grau de endividamento que aquela empresa tem, o risco empresarial, saber como é que estão os contratos, se ela tem muitas ações na justiça, se realmente a contabilidade dela está organizada, como é que está a escritura fiscal. Se reflete a realidade, que muitas vezes a gente sabe, muitas vezes não reflete. Ela é feita para constar, não é isso? Sim. Um dos princípios da escritura empresarial é o princípio da fidelidade, né? Que o que está escrito deve corresponder à realidade, que nem sempre é possível. A gente sabe que grandes empresas não refletem. A gente viu aí casos como Americanas, dentre outras, que a gente sabe que a contabilidade sofreu uma maquiagem, pode-se dizer assim? E aí acontecem os fatos, né? Os casos de responsabilidade civil por conta da empresa. Nesse caso, a responsabilidade seria do empresário, não seria do contador. Mas, voltando ao caso, então é uma pergunta que eu não recomendaria responder de imediato. Mas eu vou perder a oportunidade. Bom, pesar se faz sentido, porque como é que geralmente a gente cuida de uma aquisição, de uma transação dessa natureza?
primeiro as partes elas devem assinar o primeiro contrato de sigilo, confidencialidade, para que as informações não vazem. E uma outra situação, suponha que eu esteja querendo comprar o seu podcast. E aí eu peço para ver a contabilidade, para começar a fazer uma due diligence. Você chegar para mim e dizer, Helder, não mostro porque eu não sei se você está querendo comprar ou se você está querendo analisar o meu know-how para copiar. Sim. Então, esse contrato de sigilo seria o primeiro passo para a gente, primeiro, entender as intenções mútuas e para que eu me comprometa a não usar em benefício próprio as suas informações, nem divulgar a terceiros informações que para vocês são sigilosas e que a lei protege o sigilo dessas informações. Então, primeiro, o primeiro passo. Depois a gente assina um memorando de entendimentos, que é como se a gente estivesse pavimentando a estrada. Olha, você acha que isso aqui vai acontecer e eu me comprometo a lhe mostrar que isso aqui vai acontecer. Então, a gente coloca fases. Olha, vamos para a parte fiscal. Se a parte fiscal estiver de acordo com o que foi proposto, a gente passa para uma outra fase e assim sucessivamente. Se aquelas informações não se confirmam, ou seja, se a proposta não se confirma, eu tenho justa causa para desistir. Só que se no meio do caminho se confirmam e eu desisto, aí eu posso ter uma multa ali. Entendi. Eu consigo assegurar que as partes vão negociar e vão avançar, mas aos poucos sem comprometer nem para o sim ou nem para tudo ou nada. E ao final você assina o contrato definitivo, ou seja, a cessão de cotas, a aquisição da empresa. Então, como você diz, olha, eu vou me vincular a uma empresa grande, assim, tem que ser de hoje para amanhã, mas calma. Né? Tem inúmeras questões que devem ser analisadas. Eu entendi. Beleza, mas eu vou continuar nessa pergunta. Eu ainda insisto que eu não posso perder a oportunidade, tá? Isso é só um exemplo. Helder, vou tirar uma dúvida com você. Vamos lá. Eu posso aceitar a oportunidade, tá? E construir uma cláusula ou um contrato de gaveta em que eu entro para a sociedade como pessoa física, enquanto isso eu vou analisar tudo que é pertinente ali à sociedade, seja um balanço, seja uma DRE, o contrato social também, só para não perder a oportunidade. E aí, enquanto isso, a gente pode construir algum contrato de gaveta? O que você me diz em relação a isso? Porque acho que aí já vai para... A gente já sai da holding, já sai desse quesito e vai para a área societária. Perfeito. Empresarial. Veja, se você entra para a sociedade, você pode sair a qualquer momento, né? Existem regras diferentes na limitada e na anônima, são regras, né, que são antagônicas nos tipos societários, né? Na sociedade limitada você pode sair a qualquer momento, na sociedade anônima não pode, na limitada você não pode vender para quem quiser, na sociedade anônima pode. Então tem regras um pouquinho diferentes e uma é reflexo da outra. Mas quando a gente entra para a sociedade, a gente está sujeito a tudo que aconteceu lá. Se tem uma dívida que foi constituída antes da minha entrada, no momento em que eu entro, eu estou sujeito a ela. Então, não tem como num contrato de gaveta eu dizer que eu não estarei sujeito àquelas obrigações. E se for feita uma alteração contratual, no momento que eu entrar como sócia dessa empresa, eu posso, por acaso, sei lá, colocar uma cláusula, estou chutando, eu não entendo, aí é sua área, eu sou contadora, estou tentando dar um jeitinho. Sim. Porque contador é isso, a gente sempre está ali, vamos tentar dar um jeitinho assim, né? Enfim. E aí, eu quero entrar para a sociedade, mas eu quero constituir uma cláusula que daqui para frente eu sou responsável, né, pelas obrigações, pelos impostos e tal. O ativo constituído a partir de agora. Existe essa possibilidade? No direito, a gente pensa da seguinte forma. Né? No direito, não. A lei traz isso para a gente. Se eu vendo uma participação empresarial, ativos, né? Se eu vendo parte da minha empresa ou se eu faço um arrendamento para você, as minhas dívidas passam para você. Então, as responsabilidades do alienante passam para o adquirente. Aí, pense comigo o seguinte, essa regra que vai trazer responsabilidade para mim, porque eu vou estar vinculado durante um ano pela empresa que eu vendi para você. Então, é como se a lei estivesse dizendo o seguinte, olha, Helder vendeu a empresa para Juliana. A dívida era de Helder. Durante um ano, Helder responde junto com Juliana.
e depois desse 1 ano a dívida de Juliana. Então, é uma regra de transição. Essa regra, ela serve para proteger quem? Ela serve para proteger os terceiros, os credores. Então, é uma regra que o empresário, os sócios, eles não podem deliberar. Eles não podem modificar essa regra porque não é para proteger nem quem está vendendo, nem quem está comprando. Essa regra é para proteger os terceiros que têm alguma coisa a receber. Então, é delicado a gente colocar dessa forma, colocar uma cláusula. Eu sei que o nosso papel, tanto quanto advogado como contador, é viabilizar o projeto do empresário, né? Ele traz a ideia dele. Achar a solução para ele. Isso. Mas a gente tem que se atentar às leis. Isso. Né? Porque a gente não pode colocar uma cláusula que o direito vai dizer, olha, você Mais colocou uma vez isso. Eu ratifico a importância dessa parceria, contador Sim. e advogado. Sim. Porque o contador, ele entende da parte operacional, ele vai dar um jeito para alterar o seu contrato social, mas eu não sei das leis, o que a lei traz. Quem sabe é o advogado que estudou para isso. Da mesma forma que eu não sei sobre escritura fiscal, E aí eu preciso muitas vezes sentar com o parceiro contador, parceira contadora, entender como é que a contabilidade da empresa está, como é feito o caixa da empresa, para poder escrever de repente uma cláusula que vai proteger aquele determinado ponto. Então, é uma troca de ambos os lados. Legal. Mas o que a gente pode fazer nesses casos? Se ele tem uma holding de participação, ele cria uma blindagem? Não uma blindagem, mas ele cria uma barreira. Ele coloca um muro a mais. Entendi. Então, se ele tem uma holding de participação, de repente ele pode gerenciar esse risco através desse intermediador, né? Dele ter uma pessoa jurídica para poder intermediar essa venda. Entendi. Então fica aí a dica para quem está querendo entrar em sociedade, cria uma holding para criar essa barreira, para ficar mais difícil de chegar na sua pessoa física, né? Isso. E tem parcerias que a gente não precisa instituir como sociedade, a gente pode criar um consórcio de empresa. De repente você tem uma necessidade pontual. Você iria entrar para aquela sociedade para desenvolver um negócio, uma parceria específica. Então você pode criar um consórcio entre sociedades. Esse consórcio ele é registrado na junta comercial tranquilamente. E aí você consegue ter esse vínculo, ou seja, uma empresa se beneficia do histórico da outra. Pode ser, por exemplo, para fins de licitação. A minha empresa ela não cumpre todos os requisitos. Certo. A sua, somada à minha, cumpre. Então, a gente pode fazer um consórcio para que as empresas juntas atinjam os requisitos mínimos daquele edital e participar juntas daquela licitação. Porque a colaboração não vai ser uma colaboração definitiva. Eles vão entregar aquele benefício para a administração pública, receber a remuneração e acabou a parceria. Interessante isso que você falou de consórcio. E aí esse consórcio constitui um CNPJ? Por exemplo, você pode ter um consórcio com personalidade jurídica ou não. Geralmente você tem um contrato entre elas. Entendi. Mas um acaba faturando. E isso aí é registrado na junta comercial. Lembra quando teve a pandemia que teve um consórcio de veículo de imprensa, ou seja, os veículos eles estavam ali agregando informações para que todos pudessem usar. Então ele é pontual. Entendi. E isso precisa... Vou fazer uma pergunta que eu não sei se já é da sua seara, mas vamos lá. Isso precisa... Digamos que eu quero fazer um consórcio para atender uma licitação específica, como você falou. Bem interessante esse tema, que eu não sei se as pessoas conhecem dessa ferramenta. E aí, isso precisa constar em edital ou não? Isso não. Eu decido com digamos que eu decidi com você. Eu como contadora, você como advogado. E juntos a gente atende o requisito de uma licitação, certo? Não necessariamente isso tem que constar no edital. Isso não. É algo que é legalizado e eles precisam acatar, independente de ter em edital ou não. Perfeito. O que pode acontecer na licitação é blindar, ela vedar. Acontece com a licitação privada. O edital ele pode constar que não pode. Mas se ele não tiver, se não pode. Isso. Entendi. Interessante. Por exemplo, tem banco que contrata escritório de advocacia, mas os requisitos devem ser cumpridos por um único escritório. Ele não pode se associar a outros para cumprir. Então, o edital ele pode colocar isso como regra. Entendi. Acho que daria mais um outro episódio esse negócio de consórcio. Sim. Muito interessante. Voltando aí para essa área societária, vou puxar um tema meio polêmico, tá? Na OAB, estão passando lá
os perrengues, né? Vamos dizer assim, né? E envolve sociedade. E aí eu lhe pergunto, Helder, sem citar nomes nem nada, a OAB a gente pode citar, isso aí tá na mídia, sem problema a gente pode falar aqui. Teve até pronunciamentos, né? Sim. De presidente, dos conselheiros, inclusive da pessoa que está passando aí o problema. E aí eu te pergunto, num caso como esse, que aí eu não sei se todo mundo está ciente do que está se passando aqui em Aracaju, mas num caso como esse, em que o sócio é o presidente da UAB e o outro sócio é o que está sofrendo aí esse... Né? O investigado. Né? O investigado, pronto, você chegou na palavra certa. Nesse caso, o que ajudaria a resolução desse problema todo para o sócio? Porque envolve... A sociedade está tendo Sim, né? um desgaste. Um desgaste. E eu imagino que se houver um contrato bem resolvido... Eu já tive um cliente, não necessariamente específico sobre o caso do profissional da advocacia, mas eu já tive um cliente que teve um problema com o sócio. Uhum. E é importante que a sociedade ela tenha uma cláusula de exclusão, né? Que eu acho que é esse o ponto. Uhum. Você pode colocar um sócio para fora? Né? Sim. Sim, você pode colocar um sócio para fora. Se o contrato social não disciplina nada, ou seja, se a gente pegar aquele modelo básico da junta, para que você coloque o sócio para fora, você precisa entrar com ação de dissolução parcial por justa causa. Entendi. E aí essa justa causa ela tem que ser comprovada judicialmente para que depois haja exclusão. É um processo que vai transitar aí, bote uns 7 anos. Nossa. Caminhando esse processo. Entendi. Se você tiver previsão no contrato social sobre a exclusão do sócio minoritário, os majoritários eles podem excluir administrativamente. Então, como é que funciona? O contrato social ele vai prever os casos de exclusão. Então, por exemplo, ser condenado por um determinado crime, agir contra a empresa. E aí, a depender das atividades, o que os sócios entenderem ali como justa causa. Uhum. Então, cometeu aquela falta. Os sócios eles notificam o sócio que cometeu a falta. Ele vai ser convidado para apresentar uma defesa numa assembleia de sócios. Então, a gente faz o edital de convocação, marca a assembleia, faz a ata, o sócio apresenta a defesa na assembleia e o capital vota sobre a exclusão ou não. Se a maioria do capital entender pela exclusão, a ata de assembleia ela é suficiente para levar na junta comercial e retirar o sócio com o pagamento da apuração de haveres. Se você tiver uma cláusula que discipline como calcular, aí também é interessante, porque você pode ali colocar, por exemplo, uma métrica que avalie melhor aquele sócio que vestiu a camisa da empresa, que tentou gerar valor para ela. Uhum. E você pode colocar uma métrica que coloque para baixo o valor de exclusão. Então, assim, sem entrar no mérito da sociedade de advogados, que a gente sabe que é uma sociedade simples, registrada na OAB, tem regras semelhantes, então é possível, tanto na sociedade de advogados quanto em outras sociedades empresárias, criar uma cláusula de exclusão por justa causa e definir como pagar, inclusive podendo até parcelar esse valor. Entendi. É bem interessante esse tema, porque hoje está se passando na OAB, mas a gente sabe que deve ter várias pessoas... Pronto. Lembrei agora, eu abri uma empresa recentemente, certo? Saiu o CNPJ, deve ter o quê? 15 dias. Um sócio já está dando problema e aí já estão pedindo alteração de contrato social. O CNPJ nasceu agora. Sim. Então, acho que é bem interessante ter uma consultoria de um advogado para que a gente não siga aquele contrato padrão da junta, nem os contratos padrões que existem no Google, por exemplo. Né, que tem cláusulas bem definidas, porque a gente sabe que sociedade é muito complicada. Né? Perfeito. E o que faz sentido para aquela sociedade? Por exemplo, eu estava conversando com um cliente, que eles estão abrindo uma sociedade agora, são um grupo de médicos, e aí eu perguntei para eles se eles queriam colocar uma cláusula de opção de compra. Como assim uma cláusula de opção de compra? Vamos colocar, fazendo um paralelo com a Justiça do Trabalho, você tem um empregado que você pode demitir com ou sem justa causa.
Eu falei da cláusula de exclusão. Por justa causa, alguém cometeu uma falta. Sim. A opção de compra é como se eu tivesse demitindo um sócio sem justa causa. Ou seja, o sócio não fez nada de errado, tudo bem, mas aí a maioria do capital quer tirar aquela pessoa. Então, ela é uma cláusula mais agressiva. Geralmente, eu pergunto para os sócios. Na grande maioria, as sociedades elas não querem colocar a cláusula de opção de compra. Elas acham que é uma tomada de poder, tanto político quanto patrimonial, muito forte. Tem outras sociedades que entendem que aquela cláusula pode fazer sentido constar, mesmo que elas não utilizem. Utilize, mas para estar lá, né, no dia que precisar. Mas é isso, é muito pessoal, de sociedade para sociedade. Eu tenho um cliente que me chamou a atenção, ele tem uma sociedade limitada e quando eu comecei a trabalhar para ele, eu vi que o contrato social dele tinha uma cláusula que dizia o seguinte: se qualquer sócio morrer, as cotas passam para os herdeiros. E aí eu entendi que aquilo ali poderia gerar um risco para ele, porque se ele morrer, eles sabem quem são os herdeiros. E se um sócio morrer? Ele sabe quem são os herdeiros? E aí eu propus mudar para jogar para a regra, né, que a gente tem na lei, que é a resolução da sociedade e aí disponibilizar o valor no inventário para adquirir as cotas, como se estivesse adquirindo as cotas. E aí ele falou que não, porque o que ele queria deixar para os filhos não era dinheiro, era o legado dele. E aí eu comecei a pensar, tá, beleza, você entendeu o que você quer deixar para os seus filhos. E se o seu sócio morrer? Aí ele, tá, mas então vamos fazer o seguinte, eu quero colocar no meu contrato que se eu morrer, passa para os meus filhos. E se meus sócios morrer, não. Não, aí também não pode. A regra tem que ser a mesma para todos. O que é que a gente podia fazer ali? A gente podia criar para ele uma holding familiar e nessa holding familiar ele iria integralizar as cotas que ele tem nessa empresa. Certo? Então, nessa holding familiar que ele tem com a esposa, os filhos, etc., ele poderia colocar lá. Se ele morrer, passa para os filhos. Peraí, vamos lá. Vamos falar de números. Ele tem essa empresa, ele pode criar uma holding. Isso. Certo. E ele integraliza as cotas que ele tem nessa empresa. Ele tem aqui 100 cotas. Isso. Certo? Ele joga 100 mil reais, sei lá, vamos estipular 100 mil reais, 100 cotas. Ele vai jogar essas cotas para essa holding. Certo. E aí, o que acontece? Aí, nessa empresa que ele tem hoje, ele passa a ser sócio pessoa jurídica. Certo. Eu mudo o contrato social dessa empresa e digo que se alguém morrer, resolve a relação societária e paga no inventário. Certo. Na holding, se ele morrer, passa para os herdeiros. Então, aí eu consigo satisfazer o interesse dele. Se ele morrer, passa para os herdeiros. Se os outros sócios morrerem, os outros sócios sendo pessoas físicas, os herdeiros não entram na sociedade. Então, a gente consegue arrumar dessa forma. Ou esse sócio ele está pensando o seguinte: eu tenho essa empresa que é de onde eu tiro o meu sustento da minha família, mas é onde eu faço investimentos também. Se esses investimentos que eu estou fazendo são na minha pessoa física. Certo. Então, influencia o meu regime de bens, se eventualmente eu divorciar, etc e tal. Eu vou atingir todos os bens. Suponha que o empresário ele resolva criar uma empresa, ele cria uma empresa de participação e aí ele fica a pessoa física na empresa de participação. Certo. E na empresa dele ele fica sócio pessoa jurídica. Certo. E essa pessoa casou depois, pelo regime de comunhão parcial de bens. Certo. As novas empresas, elas são abertas pela empresa de participação. Então, elas não entram para o regime de bens. Se, eventualmente, ele divorciar, o que está sendo constituído aqui depois de outros... não vai entrar. Não entra. Então, é uma forma que algumas pessoas também estão utilizando para utilizar a pessoa jurídica para influenciar no regime de bens. Então, acho que sim, o CNPJ é vida, realmente. Olha só, já estou gostando. Eu vou patentear essa frase. Sim, registre como marca. Vou registrar, é minha marca. Legal essa explicação. E gostei também que ratifica aí o legado que eu quero deixar sobre CNPJ é vida, né? Eu fiz algumas anotações aqui. E aí você já explicou sobre os tipos de holdings que tem, societária, o holding... Tem holding patrimonial também? Isso, a holding patrimonial, ela gerencia os bens, o patrimônio. Certo. E tem a holding de ações, né? Isso, digamos a financeira. Assim, que é a financeira.
Certo. Tô tendo uma aula ainda, viu? Paciência comigo. No caso da estrutura jurídica, é isso que você explicou, que ela pode ser a sociedade anônima ou a limitada? O limitado, o que fizer mais sentido. A limitada, geralmente, ela é mais utilizada porque a limitada ela tem um custo de manutenção menor e ela pode participar do Simples Nacional. Né? A sociedade anônima ela não pode ser nem microempresa nem empresa de pequeno porte. Então, ela já fica fora. Se bem que se uma for sócia da outra, já desenquadra do Simples. Entendi. Mas a sociedade anônima ela tem uma burocracia um pouco maior para você manter, porque você vai ter que ter um conselho fiscal que pode funcionar ou não, diretoria, a forma de prestação de contas é diferente. Então, é melhor começar como limitada e só migrar para anônima quando for necessário. Entendi. Precisa ter uma caminhada longa para chegar na anônima, digamos assim, Isso. né? E uma assessoria também importante. Certo. Que mais? A gestão e administração, é isso aí que você está falando. Os benefícios, acho que foi bem explicado. A proteção patrimonial, o planejamento sucessório. A gente não comentou sobre a eficiência tributária de holding. Sim. Poderia comentar sobre isso? Nesse caso, é bem interessante que primeiro o empresário consulte o escritório de contabilidade para poder fazer as simulações, né, as projeções. Por quê? Quando você tem, por exemplo, a pessoa que tem imóvel e faz aluguel. E geralmente a pessoa não emite nota do aluguel, geralmente a pessoa acaba não declarando algumas coisas. Quando ela vai partir para uma holding, ela vai ter que declarar, ela vai ter que emitir nota, então ela vai ter um custo maior. Só que quando a gente pensa no custo tributário de manutenção desses bens, pode ser que haja um ganho, né, na manutenção. Então tem que fazer simulação, geralmente... Tem que fazer uma conta, né? Não é assim tem que só... parar e fazer a conta para saber. Entendo. Inclusive, por exemplo, eu vou abrir uma holding. Vou abrir a holding aonde? Porque cada estado vai ter alguns tributos que podem variar. Então, pode ser que faça sentido você abrir a sua holding em um outro estado. Entendi. Tem que ser bem analisado, né? Beleza. Hoje eu até recebi uma pergunta também. As pessoas perguntam muito a gente, né? Eu não sei se você é consultado assim. Deve ser também. Sim. Dá uma olhadinha no processo. Bem isso. E aí a dúvida era... eu estou pagando muito imposto no presumido, nananã. Eu falei, veja, não tenho como opinar, nem dizer se realmente você está pagando muito imposto no presumido e deveria estar no real. Eu preciso de números, concorda? Não é só assim, não é só pela atividade que eu vou lhe dizer se você se encaixaria no presumido ou no real. E aí a gente pede os números para fazer o estudo, para apurar. Mas, às vezes, eu acho que são conversas até de corredor, conversa de barzinho, sei lá. Que você chega e fala assim, sei lá, tá tomando uma cervejinha e aí comenta, não sei o que, tô pagando muito imposto, tô no presumido. E aí o cara da frente diz, realmente, presumido, né? A pessoa já diz logo. E principalmente porque, às vezes, a gente acha que por ser comércio é mais viável ser no lucro real, mas nem sempre. Mais uma vez, eu vou aqui bater para vocês, ratificar a importância de ter os números. A gente só consegue dizer se é mais viável presumido, real ou simples nacional se a gente tiver os números na mão. A gente precisa saber a receita, o faturamento, a gente precisa saber os custos, precisa saber folha de pagamento, tudo isso para chegar até o número de fato para dizer, olha, o melhor regime tributário seria realmente o presumido, né? Então, a gente, às vezes, mais por conversa mesmo de corredor. Sim. Né? E às vezes a pessoa está pagando até mesmo... de YouTube, escutando no YouTube, escutando no TikTok. Eu já recebi um dia desse. Nada contra TikTok, nada. Cada um tem suas qualidades, seus, né? De vez em quando eu vou lá no TikTok assistir alguma coisa de inteligência artificial para me atualizar. Porque isso está crescendo tanto. Sim. Mas, às vezes, a gente vê umas coisas, assim, absurdas. Eu escutei no TikTok não sei o que lá do meu MEI. Gente, olha, quando você tiver alguma coisa mais específica, me mande. E sempre áudios, né? Tantos áudios. Eu até sou bem faladeira, mas enfim. E às vezes, para o empresário, às vezes ele está pagando tributo a mais mesmo. Só que quando você vai olhar para o financeiro,
ele não consegue reunir os dados que você precisa. Então, assim, se o financeiro do empresário é organizado, como é que ele vai cobrar do escritório de contabilidade o enquadramento mais eficiente dele? Mais eficiente, justamente. São vários fatores, né? Eu tenho esse receio quando chegam assim, porque eu estou pagando muito imposto com o meu contador. Eu já tenho um pé atrás. Calma. Vamos ver. Não é porque ele está dizendo que está reclamando do contador dele que ele vai ser um bom cliente para mim. Vamos com calma. Mas é isso. Obrigada pela sua participação. Que é isso, eu que Tem agradeço. muita coisa para a gente desfrutar aí dessa temática de societário empresarial. Eu vejo que está bem na moda essa junção aí, entrar com sócio, até porque a gente sabe que a gente consegue escalar melhor, a gente consegue crescer melhor quando a gente se junta, mas que seja feito com cautela, não é isso? Claro. Com responsabilidade e com acompanhamento de ótimos profissionais. Sempre um contador e um advogado ao lado. Isso aí, gostei. Venha mais vezes no Contar Pode. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Para mim é um privilégio participar e uma grande alegria poder contribuir com você. E sempre que precisar, sempre que convidar, estaremos aqui. Perfeito. Deixa eu só... assim, aqui é tão tranquilo, sabe, Helder, que a gente vai conversando. Eu sou muito acelerada, já vou direto ao ponto, a pergunta, já puxo logo o convidado para falar do tema, mas eu não falei do seu currículo. E é bom falar do seu currículo, porque... a gente estuda e trabalha para isso, né? Tem que ler o currículo. Helder Góes, advogado, sócio fundador do escritório Helder Góes Advogados, que fica aqui bem pertinho do estúdio, inclusive do lado. Atuação na área societária e empresarial, mestre em Direitos Humanos e graduado em Direito pela Universidade Tiradentes, onde você é professor, né? Possui especialização em Processo Civil pela Uniderp. Muito bem. Parabéns pelo currículo. E sinta-se convidado para voltar sempre aqui para a gente comentar sobre essa questão de sociedade. É muito interessante. O Contar Pode, em 2024, a gente mudou completamente. Eu tenho um sócio no podcast, ele não está aqui hoje, está ausente, mas por uma boa razão. E a gente mudou, Helder, e a gente ratifica bastante essa parceria jurídico-contábil. Mas não só isso, o nosso podcast está voltado para empresários, que aqui é para a gente vir tirar dúvidas para o empresário, para ajudar o empresário a crescer, ajudar o empresário a virar chaves. E não só o empresário, digamos que você está ali na sua zona de conforto, você trabalha concursado, mas está com tempo ali sobrando e está querendo empreender. Então, às vezes o podcast até serve para isso, para virar uma chave, né? Sim. A pessoa se inspirar na gente. E acho que a ideia é essa, né? Perfeito. A gente está aqui compartilhando o nosso tempo, o que a gente estuda, o que a gente aprende. A gente compartilha conteúdos, mas a gente compartilha experiências também. Claro, e eu queria parabenizar você e seu sócio pelo trabalho que vocês desenvolvem. O empresariado é uma classe que sofre muito pelo excesso de burocracia. Carga tributária. Perfeito, a complexidade da carga tributária. Então, é muito bom quando você cuida daquele pequeno empresário, tenta mudar o mindset dele, mostrar a importância dele regularizar, organizar a casa. Então, é muito bom quando a gente vê iniciativas como a sua, que trazem um benefício muito grande para o ambiente de negócios onde a gente está inserido. Justamente. Inclusive, eu estou passando por mudança na minha empresa. E toda mudança, eu digo que ela tem um lado bom. Óbvio que a mudança, ela tira a gente ali daquela zona de conforto, né? Traz um desconforto para a gente. Eu estou tendo que trabalhar muito para organizar a minha empresa. E justamente isso, foi uma sociedade, eu fiz uma junção na minha empresa e isso fez com que mudasse completamente minha empresa. Inclusive, sou contadora, tá, Helder? Mas você acha que contador não erra também, não? A gente erra. E só agora que eu percebi, consegui ver realmente meu faturamento, porque a gente mistura muito. Isso deve acontecer na advocacia também. Eu tenho clientes advogados e eu sei que isso acontece. A gente mistura muito o que a gente recebe na pessoa física, a gente recebe na pessoa jurídica. Isso acaba que você perde o controle de quanto realmente é seu faturamento. E aí, mais uma vez, a gente chega lá para o início da conversa da gente, lembra? Que a gente sabe que nem sempre o balanço, a DRE do empresário reflete a realidade. Eu sou prova viva disso.
E só agora eu consegui enxergar, quando a gente passa por mudanças, é que a gente vai organizar a casa, que a gente consegue enxergar realmente o nosso faturamento. E eu vou te dizer uma coisa, é tão bonito de se ver quando a gente organiza a casa. Poxa, hoje em dia, eu te juro, até recebo na minha conta pessoa física, mas eu faço questão de fazer o ajuste de imediato. Pago mais por isso? Pago. Tem tarifa de boleto, enfim. Mas minha empresa, ela tá tão linda, tão, sabe? Que agora eu digo, poxa, como é bom você ter a casa organizada. E assim, eu sou pequenininha ainda, tá? Mas estou crescendo. Mas para crescer, primeiro a gente precisa organizar a casa, concorda? Sim, sim. Como é que você vai crescer se você não tem tudo organizado? Você fala assim da sua empresa, você chega a abrir o olho. E eu lembrei que sempre em sala de aula eu pergunto para os alunos, João e Maria resolvem abrir uma empresa. Quantas pessoas a gente tem no exemplo? 2, João e Maria. Não, é porque nós somos de humanas, a gente não sabe fazer conta. Mas se João e Maria resolvem abrir uma empresa, eles criaram uma pessoa jurídica, Sim. que é uma pessoa também. Sim. Então você vê essa pessoa se desenvolver, você vê essa pessoa adquirindo direitos e obrigações. Então são 3. E são 3 pessoas. Tem que cuidar dessa vida. Porque CNPJ é vida. Pronto, tá vendo? Ai, a gente bateu bastante aqui. Tá vendo? Tem que registrar a marca. Casou, viu? Casou. Gostei. Então é isso. Obrigada a todos que nos assistiram. Quem tiver suas dúvidas, estamos aqui à disposição para tirar. Pode falar no meu privado, pode falar com o Helder também. A gente coloca aí à disposição o nosso Instagram. O meu Instagram é contadora_Ju Alcântara. Seu Instagram é Helder? O Instagram do escritório é Helder Góes ADV. Perfeito. Qualquer dúvida, manda lá que a gente responde na... Não pode ser na hora, pode ser um pouquinho depois, também resolve. Mas a gente responde. Obrigada. Obrigado.